Ele chama Tinker, você tem que cheirar 5 vezes. Mostra como é que você faz. Eu faço assim, ó. Põe no pulso e no outro pulso. Deixo aqui. Espalho. 1, 2, 3, 4, 5. E o que você acha que ele te ajuda? Ele me ajuda a ficar muito esperta na hora que eu tô fazendo atividade de lição. Por quê? Porque esse óleo, ele é muito bom para quando a pessoa tá com muita pressa de fazer uma coisa e fica feio. E aí você não presta atenção, né? Sim. Ele te ajuda. Espero que você fica que são ou coisa 20 e a gente ela tá dando frente. Aí eu mesmo pro app antes de fazer umas não juntas, uma feito, né, abrir nesse negócio aqui chamado números, não sei que eu apertei, aí não sei o que, não caiu. E eu descobri, né, que ela era igual. Vou contar lá um negócio desse. E eu falei assim, de hoje já, eu falei assim, pode deixar que às 8h03 eu vou olhar eu em que estiver passando e compartilho. De repente ela desliga tudo aí, ó. Ficamos aqui lá, tudo certo e não me é maravilhosa. Hoje já riu muito. A irmã vem pra casa. Priscila Canela. Oi, Pri. O querido desse Zoom, cara do céu, agora eu lembrei excesso de riso. Eu acabei com a reunião. A gente conhecesse. Gente, mas hoje eu tô. Mas eu tô craque agora. Agora eu já tô mais esperta. Só bola dentro, tá, pessoal? Obrigada, Karina. Muito feliz de estar aqui hoje. Qualquer coisa, você chama a sua princesa, essa princesa maravilhosa que abriu o nosso Zoom de hoje com aquele vídeo. É a filhota da Bia contar. Eu tô querendo falar para ela fazer o depoimento, porque ela fala dos 3 principais. Eu até trouxe a caixinha que ela usa para. Eu falei, lá no vídeo. Mas ela ajuda, porque ela é criada para fazer as tarefas direito. E junto conosco, vem mais a prazer de conhecer, em um certo janeiro, de um certo 2022. Foi um presente tão grande na minha vida, foi uma conexão tão imediata que toda vez em janeiro, toda vez, né? O primeiro janeiro nosso foi esse, a gente comemora o mês que a gente se conheceu e tudo mudou para nós, né? Ela contribui não só na minha vida, mas na vida de muitos. Ela é pediatra, portanto, também tem muito, muito a nos ensinar. Vamos aplaudir com uma salva de palmas surdas a nossa querida Ludmila Levinson. Vem, Lud! Gente, notícia, um golinho de amor. Ah, que delícia, né? Presente foi meu, cara. Presente foi meu porque através, né, dessa conexão tem isso tudo aqui, ó, que delícia, né? Esse monte de gente linda e que coisa boa, né? Poder participar disso tudo e poder trazer um pouquinho desse mundo para todas essas pessoas tão queridas, tão preciosas e que tem essa fome de mudança, né? Que tem essa fome de entender um pouquinho mais de uma medicina que é tão gentil, tão generosa e tão grande, né? Com tantas portas e tantas possibilidades para a gente fazer coisas diferentes na nossa vida e de maneira tão, ai, Tão tão bom. boa, né? Eu quero saber, Tão boa, né? eu quero saber de vocês como vocês se sentiram quando vocês viram a volta do Kit Kids. Eu virei cambalhota. Não tinha outra coisa para fazer, gente. Eu faço isso o meu dia inteiro. A hora que eu vi, eu estava com crianças, eu virei uma cambalhota. E as crianças olharam assim para mim: tia, o que você está fazendo? Eu falei: me divertindo. Vamos todo mundo? É verdade? É isso. Mas, gente, o que esperar da... Virei uma cambalhota lá em Maria. Aí, o que esperar da pediatra, né, Pri? Você não virou a cambalhota? Pediatra é pediatra, né? Eu sou ortopedista, faço medicina integrativa, que é o mais perto que eu chego aqui, né, de virar uma cambalhota, mas ainda estou longe de virar cambalhota, estou mais para tropeçar. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha comprado alguns que estavam vendendo separados, né, fora do kit, mas eu estava doida para comprar o kit, principalmente porque ele vem com aquela. O meu ainda não chegou, né? Vem com aquela borrachinha em cima, porque hoje ela leva nesse estojinho, né? E aquela borrachinha que vem em cima, um chaveirinho, dá para pendurar na mala. Então eu estava doida para que viesse, e viessem os dois que eu também não tinha provado hoje. Então, que eu não tinha provado ainda. Então eu fiquei muito feliz.
E uma coisa que é interessante dessa linha Kids, que eu gosto muito, que eu gostaria que a Laura estivesse fazendo depoimento hoje, é que as mães me mandam mensagem no grupo para perguntar que óleo que a Laura usa. Porque ela fala assim, quando um amigo tá. Esse que eu queria que ela falasse hoje aqui, que seria muito bonitinho, que ela fala assim, que quando um amigo tá triste, tá nervoso, ela vai lá e põe o verde. O verde é para quando o amigo tá nervoso. Mas quando o amigo tá espirrando, tá com tosse, ela passa o vermelho. E é muito interessante que ela, nela mesma, ela também tem essa sensação. Então, ele é muito lúdico, esse kit infantil, né? Então, ela sabe que o amarelo é o que deixa inteligente, que é isso que ela falou do vídeo, né? Que o vermelho é quando ela tá com tosse ou com gripe. E o verde é quando ela tá nervosa, é para acalmar. Quando ela tá com raiva, ela fala, quando eu tô com raiva da minha irmã, eu passo o verde, né? Ou quando algum amigo na classe dela tem 4 crianças neurotípicas, né? E 3, acho. Enfim. E ela fala que quando o amigo tá nervoso e tal, ela usa. Então, eu achei super interessante. Porque ele facilita para as crianças a autonomia. Ele dá para as crianças a autonomia de tomar algumas decisões e fazer por si mesmas. E à medida que uma criança vê a outra fazendo algo que é bom para ela, essa criança que está vendo tem a curiosidade e fala: o que que é isso? Pode ser legal para mim também. E elas compartilham com uma verdade, com uma delicadeza, aquela coisa que é própria da pureza da criança. Gente, isso é tão único, é tão especial, e é verdadeiro, né? Porque é parte delas. Não é uma coisa que a gente ensinou, isso parte delas. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa que é legal. E acontece de uma maneira muito natural. É lindo de ver, é muito gostoso de ver. Você falando isso, e é esse o depoimento que eu tenho do Frederico, o meu de 9. Então, ele leva no estojinho dele, né? Aquele para ficar calminho. Eu passo em casa o Thinker na nuca, e aí ele vai para a escola. E depois ele tem o de uso lá, porque ele andou voltando muito nervoso, estava se desentendendo com a professora, e ele começou a usar. E ele fala assim: ó, mamãe, hoje eu passei no fulano, no ciclano, no beltrano. Ele tem compartilhado com os amigos, bem do jeito que vocês descreveram. Os amiguinhos perguntam, eles explicam para que serve e começam a passar. Aí eu vou até contar aqui, porque vocês vão quebrar essa objeção. A professora proibiu ele de compartilhar, falou que o amigo pode ter alergia, então que é para ele usar só nele mesmo. Eu fiquei tão triste, porque estava tão bonito o depoimento dos meninos pedindo, ele passando. E aí, meninas? Existem Eu acho algumas que não. situações, né? Alergia, normalmente, as crianças têm de algo que estão tomando. Hum, Os produtos são tão diluídos e são de maneira inteligente preparados justamente para evitar as reações tópicas, porque de que maneira que são feitos esses produtos? Para passar topicamente ou para inalar. Então é muito raro e não tem ali substâncias que sejam cáusticas, que são aquelas que causam irritabilidade na pele. Então, é muito raro isso acontecer. Eu não vi em nenhum desses produtos, em nenhum desses blends, nada que seja irritante para a pele. pronto. O único que tem um produto que pode, mas dependendo da quantidade de moléculas que tem ali, da concentração, e para criança eles não iam fazer um produto com alta concentração, que nem para alguns produtos de beleza, né, com intenções específicas, jamais iam colocar para um produto que é usado e ele é preparado para a criança ter autonomia de usar na hora que ela sente que ela tem que usar. Então, Pronto. é muito esquisito esse raciocínio, né? É bem próprio do adulto mesmo, que tem ansiedades porque desconhece. É por ignorância no sentido de não ter a informação, de desconhecimento mesmo. Então, eu acho que é importante levar a informação, ao invés da gente se colocar na defensiva, falar, não, tá errado o que ela tá fazendo. Não, vamos conversar e vamos explicar que foi preparado para que a criança tenha autonomia do uso.
E é inteligente o preparo desse produto para evitar justamente a alergia. Pronto, objeção quebrada. O Pri, você tem algo para compartilhar, né? Para a gente poder visualizar esse kit maravilhoso. Não, eu concordo com o que a Lud falou. Pronto. Eu acho que é pior compartilhar saquinho de Alma Chips, de batatinha Ruffles, né? Porque que às vezes a criança nunca provou, vai compartilhar na escola, melhor compartilhar óleo essencial, né? Aí tem lá um corante amarelo que causa anafilaxia, né? Corante, ou um suco daqueles que é néctar, né? E aí eu ficaria muito mais brava se compartilhasse um néctar com a minha filha, com uma batatinha Ruffles, do que isso daí. Eu ficaria feliz se ela tá tendo a oportunidade de conhecer algo novo, né? Excelente comparação. Isso dobra, né, a nossa responsabilidade de educar esse mercado de consumo. Não se deve ter medo do natural, gente. Nunca. A gente está muito acostumado com o artificial, aí o natural dá medo. Não dá para entender esse conceito, né? Eu até faço, eu faço um comparativo, né? Quando eu trabalho às vezes atendo crianças também, né? Por ser ortopedista, faço cirurgia de mão. E às vezes a pessoa vai lá, quebrou o bracinho, a gente põe no lugar, tal, você passa um analgésico, um anti-inflamatório, né? Na fase aguda, assim. Hoje eu dou realmente assim para 1, 2 dias no máximo, né? E depois eu dou essas opções, né? Para dar tempo da pessoa se organizar e ter acesso. E eu não vejo ninguém preocupado em buscar artigo, buscar bula, né? E você pergunta, tem alergia a algum remédio? Ah, nunca teve, né? Eu sempre pergunto, tem alergia? Porque quem tem alergia normalmente sabe, né? E é engraçado que não tem essa preocupação, né? Eu acho interessante isso. Né? Interessante Estranho, para né? ser educadinha. Interessante para ser educadinho. Gente, vamos mostrar. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui alguns. Vamos compartilhar as estrelas da noite, né? Aí vocês Né? vão comentando, vamos fazer assim, vocês vão comentando e eu vou selecionando o que está rolando no chat para corresponder ao pessoal. Perfeito. Tá. Eu vou pôr aquele vídeo da Doterra que fala dos olhinhos, para o pessoal saber mais ou menos do que a gente está falando, e daí a gente vai esmiuçando os olhos, tá bom? Pode ser. Finalmente, a Doterra criou um kit de óleos essenciais pensando na gente. Uma linha de óleos seguros, suaves e eficazes. A Kids Collection inclui 6 mixes de óleos essenciais especiais e exclusivos. Doterra Thinker, Doterra Calmer, Doterra Stronger, Doterra Rescuer, Doterra Steady e Doterra Brave. Que legal! E o kit vem com uma série de cartões ensinando como usar e um estojo para carregar os olhos. E o melhor, eles são feitos para crianças, não para mães. Use Doterra Thinker quando tiver muitas distrações. Ele ajuda a obter clareza e deixa você mais alerta. Ele é perfeito para quando você precisa se concentrar e prestar atenção. O mix contém vetiver, clementina, hortelã-pimenta e alecrim, combinados com óleo de coco fracionado. Esfregue o Doterra Thinker nas suas têmporas, pulsos e nuca. Quando seu pai e sua mãe mandarem você ir para a cama, o óleo Doterra Calmer ajuda para que essa experiência seja feliz e tranquila. Passar o Doterra Calmer na planta dos pés e na nuca ajuda a sua mente a descansar. Ele combina as propriedades calmantes dos óleos essenciais de lavanda, cananga e camomila romana com óleo de coco fracionado. O Doterra Calmer pode ser usado todas as noites antes de dormir. O mix Doterra Stronger oferece uma defesa natural adicional contra ameaças ambientais. Os óleos de cedro, lícia, olíbano e rosa combinam-se para ajudar a proteger você contra essas ameaças. Depois de um dia praticando esporte, aplique o Doterra Rescuer para ajudar a relaxar suas pernas cansadas.
Lavanda, hortelã e copaíba são combinados com óleo de coco fracionado para ajudar a aliviar até mesmo peles sensíveis. Passe o doTERRA Rescuer nas suas pernas, mãos ou ombros após a atividade para obter conforto e alívio. O mix doTERRA Estere pode ajudar a amenizar sensações de estresse ou ansiedade. Os óleos de amíris, bálsamo canadense, semente de coentro e magnólia são combinados com óleo de coco fracionado, oferecendo um efeito relaxante perfeito para todos os tipos de pele. Quando se sentir sobrecarregado, passe doTERRA Estere na sua nuca ou pulsos e respire fundo para equilibrar seu humor. Se estiver se sentindo nervoso ou sem vontade de fazer nada, use o mix doTERRA Brave. Óleo de laranja selvagem, amíris, osmanthus e casca de canela, combinados com óleo de coco fracionado. O mix doTERRA Brave ajuda você a controlar suas emoções e se sentir calmo. Passe o doTERRA Brave na planta dos pés e nas costas das suas mãos para ajudar na sua coragem e positividade. doTERRA Kids Collection. Uma linha de óleos seguros, suaves e eficazes para ser usada pelos pequenos. Pequenos? Eles querem dizer crianças. Então por que não dizem crianças? Tecnicamente, ainda somos pequenos. Tô sentindo as dores do crescimento. Você tá começando a me dar nos nervos. Preciso do meu doTERRA Calmer. Eu adoro esse vídeo. Ele é bom, né? Deixa eu voltar aqui e compartilhar. Eu amo também. E ele faz um resumo, né? Daí a gente só vai agora... Só vamos agora destrinchar, né? Destrinchar. Os olhos. Peraí. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Vamos lá. Vamos começar pelo Brave, Lud? Você começa? Vamos. O Brave, ele é aquele cara... Os nomes estão todos em inglês. Está muda, Lud? A Lud travou, Pri. Acho que você vai ter que... Tá, vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, o Brave é o óleo da coragem, tá? Os nomes todos são em inglês, né? Como vocês viram as crianças falando bonitinho com aquele sotaque, mas eles são... Esse aqui, o Brave, ele é composto... Todos eles são um blend de óleos, é uma mistura de óleos. Então, são óleos preparados pelos médicos e cientistas da doTERRA para fazerem um mix que vai dar a melhor função para aquele óleo, né? Então, tanto na quantidade quanto na qualidade e seleção de óleos. Então, esse aqui ele leva laranja selvagem, amíris, osmanthus, cascas de canela, e aí são diluídos no óleo de coco fracionado. E para que esse óleo, né? Então, eu costumo falar que esse é o da coragem, mas ele tem várias situações que a gente pode usar, e eu vou dar aqui o exemplo de como a gente pode usar. Então, a criança está desanimada, desentusiasmada, pode aplicar sobre o nariz, nuca, coração e sola dos pés. A criança está cansada, esgotada, ou tá desmotivada, né? Então, esse é aquele que vai dar, ou tá com medo, vai começar a escola, sabe? Tá com medo de uma situação nova, falta de confiança. Então, aquela criança que, sabe, não tem confiança em si, tá com a autoestima baixa, ou tá sobrecarregada. Então, esse é o óleo para essas crianças. Ou aquele embrulho de estômago, de nervoso, sabe? Antes de uma prova, que precisa dar aquela acalmada, dar aquele chá de confiança e de coragem. Esse aqui é o óleo. E para a questão de dores e sofrimento, né? Mas a dor emocional. Então, o óleo para dar coragem e ânimo para enfrentar situações. Quer comentar alguma coisa, Karina? Olha, eu comecei eu dei para para minha filha mais velha, Maria Tereza, de 11, porque ela um pouco insegura, tá entrando numa pré-adolescência, que tem aqueles altos e baixos e tal. E eu percebi uma mudança assim instantânea quase, Pri. Agora ela tá levando para a escola, mas ela estava aqui em casa naquele momento assim, né, adolescentando, com 12 entra em treinamento, né? Um dia é super criança, no outro não sabe direito o que é. E aí eu peguei, conversando com ela, eu gosto de não anunciar, sabe, na hora da crise.
Então, conversando com ela, passei no punho e falei, vem cá, vai me falando, né? E ela emotiva, chorando e tal. Passei e continuei conversando e ela precisava de coragem, de iniciativa para falar comigo, porque ela falava, eu quero falar, eu não consigo, ela é muito tímida e tal, né? É difícil para ela se abrir. E foi assim, em poucos minutos ela começou a se abrir sem choro, né? Depois eu falei, você percebeu? E aí eu falei que era o olhinho e tal, ele te ajudou com isso, aquilo, e pedi para levar para a escola e usar. Então eu fiquei emocionada, amei, apaixonei. Foi minha primeira experiência, foi essa semana com ele. Ele é maravilhoso. Tenho tido depoimentos bonitos também. A Lud voltou? Posso continuar? Voltei, Lud, vamos lá para o próximo. voltei. Vai O lá. Calmer. O Calmer, ele é o pacificador. Ele é aquele óleo que ele traz eixo de novo para a criança, ele coloca a criança de novo no centro. Lavanda, não preciso nem explicar o porquê, né? Dá aquela tranquilizada na criança, mas ele tem a camomila romana, ele tem a cananga, e a cananga, ela tem um efeito sedativo e tranquilizante porque ela atua, ela tem mais beta-carofileno do que o ylang-ylang. Ela é da mesma família, mas ela é de outra espécie que o ylang-ylang. Então, ela é mais sedativa e ela dá aquela sensação de estou voltando para casa. Eu sei onde é o meu lugar. Então, eu consigo serenar. É por conta da cananga que acontece isso. E tem também uma outra planta, que é o Budawood, que acalma a mente e ela dá clareza. Então, quando a criança está naquela coisa da piração, está fora do centro, está doida, né? Irritada, estressada, com raiva, querendo brigar com todo mundo, junta a ação da cananga com a ação do Budawood, a criança acalma. Ela tem a sensação de voltar para casa pela cananga e de pacificação do Budawood. É muito, 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 muito bem pensado o Calmer. E zera, né? Ela zera o game com a lavanda e com a camomila romana, que são os sedativos, né? São os dois sedativos que a gente consegue usar para neném. Então, pode usar desde pequenininhos. Ela é indicada a partir de 1 aninho, já pode usar. Então, aquela situação da birra, por exemplo, sabe? A criança se joga no chão e esperneia, pode usar. Ah, não é só para dormir. Não, não. Pode usar em situações de birra, em situações de conflito. O Calmer, ele tira a criança da situação da piração. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que não falou de todos os olhos, mas como a ansiedade do pessoal está muito grande, já me digam qual é a idade mínima, quantos meses, e se Eu vou falar. depende do óleo ou se para todos tem uma idade padrão para começar. Não, depende do óleo. É que eu não falei, eu caí na hora do Brave. Mas para cada óleo tem uma característica. Não tem por que a gente começar a usar óleo de foco e concentração, por exemplo, em neném. Não é? Então, para cada óleo, existe um momento certo da gente começar a usar, Então vamos né? lá. O Calmer, como foi falado, a partir de 12 meses, ou seja, 1 ano. E o Brave, meninas? O Brave, deixa eu voltar porque eu caí. O Brave, ele é aquele da coragem, e por que você deu esse relato da TT, né? Dela ter percebido que ela se sentiu com mais coragem, porque a laranja que tem no Brave, ela dá essa sensação da coragem, ela dá energia, ela calma a mente, mas ela dá a coragem de tomar a decisão. E junto da coragem vem o sândalo amíris, que, gente, o sândalo amíris, ele tem um outro blend que adulto gosta muito, né? Nós três aqui, esse trio aqui, você falou de duas, mas são três que usam o Intune. O sândalo amíris, ele é aquele cara que a gente usa muito, porque ele alivia a tensão e ele permite, na ação conjunta com outro óleo, que a gente encontre a concentração. Então, as sinergias, elas são pensadas, um facilita a ação do outro, um abre a porta para a ação do outro acontecer.
Então, o Sândalo Amires, ele dá autoconfiança para que a coragem possa acontecer, tá? E ele tira da crise de pânico. Então, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Aí, ele tranquiliza para a coragem da laranja poder acontecer. Então, Então, as sinergias, elas acontecem de maneira a funcionar de maneira inteligente. o Brave, a partir de que idade, então? O Brave, em que situação que a criança começa a enfrentar desafios? No momento em que a criança tem desafios. Então, se é uma criança que, com 2 anos, encontra um desafio que para ela é ruim, demanda muito conflito, então essa criança vai usar. Se com 1 ano e meio ela já percebe, ela já sai do eixo com o desafio, então ela vai pegar um brinquedinho e ela tem medo daquele brinquedinho e aí ela sai do eixo, então a gente avalia a criança, né? Então, a partir de 1 ano e meio pode? 1 ano e meio pode. Ok. Vai lá, Lu. O Calmer a gente já falou, Rescuer. Rescuer é o socorrista, é o bombeirão, né? O bombeirão. O que ele tem? Ele tem a copaíba, que é o nosso anti-inflamatório, carro-chefe, né? Tem a lavanda para acalmar, tem o hortelã verde para tirar a dor, para todas as dores, né? E tem uma outra planta, que é essa Xanthoxylum, que é uma desconhecida total, que é um antibichos, antifúngico, antiviral. Então, para situações de trauma, mas trauma no sentido de choque, de pancada. Então, a criança caiu, machucou? Pode usar o Rescue, tá? Porque ela vai, as contusões, enfim, ela faz o efeito muito entre aspas aqui, tá? Muitas aspas aqui do Deep Blue, né? Porque ela tem o Spearmint, que é a menta verde, aqui, ó, que eu já usei um montão. Tira pra caramba a dor, tem um efeito analgésico maravilhoso. Para crianças aqui, o Spearmint, a gente precisa ter só um cuidadinho, tá? Porque o Spearmint é para crianças a partir de 1 ano, tá? Acima de 1 ano. Por quê? Porque ela tem mentol. E o mentol, ele pode induzir para aqueles que são mais sensíveis, espasmo de laringe. E aí causar um certo desconforto respiratório. É provavelmente numa dose numa concentração muito bem pensada, com certeza, gente, tá? Porque a partir de 1 ano, a criança tá dando lá os primeiros passinhos, eu chamo de passinho de pata-choca por causa da fralda, né? Anda com a base alargada, dá 3 passos e cai, dá 4 passos e cai, vai ter um hematoma. Então, a gente tem só que prestar atenção nisso, tá? Vai usar de 15 em 15 minutos? Não, vai usar umas 3 vezes por dia, tá? E aí, observar, vai passar no local, né? Passar onde está roxinho, porque ela vai ajudar a aliviar a dor daquele desconforto do hematoma, tá? E onde pode estar doloroso, né? Às vezes a gente não está vendo um hematoma, mas a criança fez uma contusão porque caiu bastante, não chegou a ficar roxo, tá? Observar isso, a criança brinca demais, a tal da dor do crescimento também, às vezes pode ajudar, o resto é para isso. Tanto que as 2 crianças do vídeo falaram ali, né? Ah, eu brinquei o dia inteiro, pulei o dia inteiro, fui para minha atividade física, vou usar qual depois da atividade física? O Rescue, tá? E ele tem, deixa eu olhar aqui tudo que ele tem de novo. Ele tem a copaíba, então, anti-inflamatório, a lavanda para acalmar, para dar aquela calmadinha, aquela tranquilizada, e o antibichos, porque se de repente fez alguma escoriação, fez alguma lesão de contiguidade daquela pele, eu preciso proteger, eu preciso evitar que tenha alguma infecção ali. Pronto, resolvido, tá? Gente, tô olhando aqui, é muita riqueza, hein? Porque vai desde da dor até uma possível infecção para já prevenir. Eu fiquei curiosa com a história da rotina do banho, né? Não consegui entender como é que funcionaria na rotina do banho. Passa. Então, a gente vai passar, Oi, Pri. tá? A rotina do banho é legal o seguinte, porque normalmente o banho é à noite, né? Eu falo porque a Laura, por exemplo, ela tem uma dor na perna
A gente já revirou e realmente não tem nada. É aquela dor de quando ela faz muito exercício de manhã, de dia, ela corre muito, à noite ela tem essa dor, que muitas vezes é chamada de dor do crescimento, né? E aí, quando à noite ela tem essa dorzinha, ela mesma já fala, ai, tô com aquela dor. E antes ela queria tomar alívio, né? E agora a gente passa, porque uma vez eu diluí bem o Deep Blue e tal, mas ainda assim o cheiro ficou forte, porque ela não gostou. E o Rescue ela usa numa boa e melhora, sabe? A gente passa um rolãozinho na perna, então aquela criança que já tem aquela dorzinha, né, sabe, que já tá sabendo que vai ter na hora de dormir, faz aquela massagem na perninha. Então, na rotina é incluindo isso, né? Porque ele vai ajudar a relaxar a tensão, dor muscular e que, teoricamente, muitas pessoas chamam dor do crescimento que não tem causa nenhuma dor, né? É dor muscular mesmo no esforço do dia. O Importante. que chama de rotina do banho é isso. Desculpa, Cá. Eu estava só comentando que é importante a Pri falar sobre isso, porque a criança começa a reclamar de dor, e o que o adulto faz muito? Eu já fiz, tá? Ah, vai, você dessa idade cansado, com dor na perna, né? Eu que sou adulto, não tá doendo. Olha lá, a Fran concordando. Coitadinhos, né? Sentindo dor e a gente subestimando. Então, vamos lembrar que criança sente dor muscular, sim. Aí eu falar de querer sentar porque a perna está doendo. Eu falei, pelo amor de Deus, que vergonha, né? A gente está em pé faz 5 minutos. Olha, eu vou dar uma dica aqui, como ortopedista, porque a gente tem os extremos, né? Aquela pessoa que a criança faz e já está no pronto-socorro, e aquela que está sempre reclamando e demora para ir, às vezes é alguma coisa séria. Eu costumo falar que, por exemplo, dor nas costas, criança não inventa dor nas costas, exceto que tem algum familiar que tem problema, e a criança às vezes, né, quer faltar na escola ou quer chamar atenção, mas assim, a minoria, gente. Criança, quando fala que está com dor nas costas, ou sempre a mesma perna, repara, sempre reclama de dor nesse braço, sempre reclama de dor naquele joelho. Começa a perceber, porque às vezes é questão de, sabe, de procurar, ver se tem alguma coisa. Bom, descartou, não tem nada, aí manda ver no óleo, né? Não tem necessidade, faz uma compressinha quente, mas eu acho que o óleo, ele traz uma coisa muito legal, que é do ritual e do contato, do toque físico, né? Que, bem ou mal, todo mundo tem habilidade a gente tem muita energia na mão, né? Então, esse toque físico, né, da mão da criança, em massagem, isso tem um poder muito grande. E Aí, às junto vezes com o a óleo. queixa da criança é justamente essa, dá um pouquinho de atenção para mim, a minha dor é justamente pedindo você. Gente, vocês deram um insight agora, né? A Lud falou no começo que era uma forma gentil, e a Pri agora comentou isso, né? Quando a gente dá um remédio, você vai lá e dá um remédio. E aí tem o Por carinho favor. do cheiro associado com o toque. Gente, quando a gente passa na solinha do pé, né? Um calmerzinho e faz a massagem, gente, é troca de amor ali, né? O alívio que eles sentem, primeiro, é do nosso toque mesmo, do nosso cuidado. Então, é mágica essa experiência. Eu vou além. A Sofia já tem 12, quase 13, né? Ela está na fase da acne, da adolescência, né? Ela tem nas costas. Então, a massagem que eu faço nela, o que que é? Eu fiz um rolão para ela de melaleuca com lavanda e óleo de coco fracionado, e aí eu passo nas costinhas dela e faço a massagem por conta da acne, mas a gente tem a desculpa ali da massagem, né? Então, as duas querem massagem toda noite. Que gostoso. É o Bom, fortalecimento de vínculo, né? exploramos tudo do Rescue, vamos para o Steady, ou Série. Quer falar, Pri? Não, Lude, com você aqui, minha filha, eu só quero escutar. Tá bom. O Steri é aquele cara do estou de pés no chão, tá? Eu estou estável, eu estou equilibrado. Ele é um cara que eu tenho um carinho muito especial por ele, porque a criança, ela se percebe saindo do eixo. Ela se percebe, ela sabe quando alguma coisa ela já não está mais conseguindo segurar o controle dela. E aí, esse é o cara que devolve esse controle para ela. Então, quando a criança consegue ter acesso a algo que devolve o fôlego, né? Sabe aquela coisa das pessoas falarem para a criança, engole o choro? E Uhum. que não pode fazer isso com a criança? Esse é o cara que devolve o fôlego, devolve a paz para a criança, sabe? Então, a criança
se sente em excessos, sabe? Eu tô saindo, eu preciso tomar de novo o controle para mim, para eu conseguir fazer as coisas que são boas e são legais e eu entregar o que esperam de mim, que eu seja uma criança bacana. Então, aquela criança que recebe esse estímulo demais e não sabe como lidar com eles, né? E aí, ó o Sandra Lamires aqui de novo. Olha que coisa legal, a sensação de estou voltando para casa. O bálsamo do Canadá é o cara que põe o pé da criança no chão, dá a sensação de pisar firme. Olha, eu pisando no chão aqui para falar que estou pisando firme. Sabe? Ele dá a sensação de esse solo é forte. Olha Oi, só. cá. Não, eu falei que a gente via É. risada. Mas, ó, uma coisa, já vou aproveitar uma pergunta e pedir para comentar. Bom, vou afirmar, tá? Com o risco de vocês me corrigirem. Eu tenho a impressão que, com exceção do Rescuer, se for uma necessidade do teu filho, pode ter uso diário, porque alguém perguntou ali, qual o problema do uso diário? Nenhum, né, meninas? Nenhum, tá? Ele tem coentro. O coentro, ele é neurotônico. O que que ele faz? Ele dá a regularidade neural, tá? Ele estimula o sistema nervoso central na medida do equilíbrio, tá? E tem a magnólia, tá? A magnólia, ela é tão calmante quanto o lang-lang, tá? E é tão ansiolítico, sedativo e analgésico quanto o lang-lang. Qual é a diferença da magnólia? Não tem o mesmo efeito em sistema hormonal. Olha, Então, tira a criança daquela sensação de desespero. Aqui é tirar a sensação do desespero, tá? Também pode ser usado para as birras? Pode, mas aquela birra da criança maior, a birra do maior. não do menor, que o do menor não vai ter jeito, né? Não, do menor, o primeiro que a gente falou, tá? Tá. Aqui, a criança que a gente já consegue conversar e ela entende. Você explica e ela entende, mas nesse momento aqui, primeiro usa o estere. Depois que ela saiu daquilo, você tem a conversa. E aí ela vai tranquilizar mais ainda. Pronto, uma próxima vez, serve. Depois... Tem gente que é assim mesmo, sabe? Já quer falar mal do marido no chat, gente. Coitado. Desculpa, não aguentei. Deixa eu comentar. Maravilhoso, Sandra. Serve para maridos também. Gente, ó, eu já vou falar uma coisa aqui, porque na chamada eu falei, não é só para criança, a gente também tem os benefícios desses óleos, tá? Eu não fico sem o Thinker. Ó, que o Daniel Eu tá também, Lúcia. Eu também. Thinker aqui vai igual água aqui em casa. Finker aqui, se pudesse. Não sai do meu estojo. Ó, gente, deixa eu fazer um momento intervalo, momento chat. Eu falo que a gente tem o melhor chat do mundo. Espero que você, além de ouvir as meninas, acompanhe alguns Quer compartilhar enquanto isso? Não, pode ficar na tela aí. Aí eu espero que vocês aproveitem. E quem for assistir gravado não tem a oportunidade do chat, né? Então, tem alguns depoimentos muito bonitos saindo aqui. Mudou a vida do meu filho, né? Com o óleo que a gente estava comentando aqui, o Estere agora. A Kátia está com a filhota no colo, apagou, acabou de passar o Calmer nela e ela apagou. Então, para o marido, o chat, eu só digo o seguinte: acompanha também. Isso que é bom assistir ao vivo, porque gravado não tem chat, mas a gente traz algumas coisas aqui. Momento chat. Pode voltar para vocês, meninas. E aí o estéreo é isso, tá? O estéreo ele é aquele que tira a criança maior da situação, então, de desespero, tá? Traz para o centro, traz para o eixo, a gente consegue depois ter a conversa necessária, trazer ela para a situação do real, do aqui e do agora, e aquele motivo, numa próxima vez, já não acontece com a mesma intensidade. A criança fala, opa, pera, isso eu já conheço.
né? Por isso que as crianças que têm acesso ao Kit Kids, à medida que elas vão crescendo, elas vão tomando consciência do que é, para que serve, e elas vão fazendo uso sozinhas. É maravilhoso, entendeu? É a mesma coisa que elas falam, eu quero aquele chazinho que faz bem para minha barriguinha, elas começam a falar, eu quero aquele olhinho que faz bem para mim. Não, o que eu mais gosto Lud, podemos dizer que esse óleo, ele é o balance dos adultos? Todo mundo O fala, balance. faz essa comparação? é equivalente ao balance Não, dos adultos. Eu Tipo seria assim, o adulto usa o balance assim como a criança usa o steady? é que as crianças usam muito o balance também, né? Tá, Eu acho que eu comparo ele com o adaptive, que é a tá, situação do legal. choque, né? ah, adaptive. Olha, Eu comparo, em termos de ação, é assim, preciso para já, eu comparo ele muito com o adaptive. eu achava que era só no caso da oscilação indo para raiva, né? E estou vendo aqui tristeza. E o Bruno Pessamilho comentou aqui um comentário muito bonito que o filho dele pediu estere para os amiguinhos porque os amigos tiraram nota baixa e estavam muito tristes. Tem coisa mais linda do que Ai, que ver criança? bonitinho. Tem coisa mais linda do que ver criança usando óleo essencial, gente. É demais, né? E sabe uma coisa, Karina, que eu percebi aqui em casa com as meninas, que é uma coisa que assim, a gente vai buscar o autoconhecimento depois que a gente fica adulto, né? E eu vejo que o óleo essencial, né, quando a gente entrega esses frasquinhos para as crianças, explica para quem que elas começam a entender, a ter um autoconhecimento, gerenciar tanto a emoção, porque elas começam a entender assim, não, eu tô com raiva agora. A Laura, ela fala, não, eu tô com pressa de fazer, ela entende que ela tá sem foco, que ela tá com pressa de fazer a lição. Então, ela entende que naquele momento o desafio dela é esse, ou ela vê que não, eu tô com raiva, eu vou usar, né? Ela usa o estéreo. Então, eu acho isso muito interessante, porque quanto mais cedo a gente aprende a identificar nossas emoções, mais fácil a gente consegue ter inteligência emocional, né? Então, eu acho que esse efeito secundário, eu acho muito interessante também. A influência disso, né? Olha, eu vou longe agora, hein? No futuro da humanidade, para sociedades melhores. Por quê? A nossa geração fica falando mal das crianças. Bando de fraco mimizento, porque chora por tudo, qualquer coisa é o pior dia do mundo. Mas se a gente agora tem um olhar atento para o quanto isso pode ajudar na inteligência emocional dessa geração, com certeza, né, a gente vai ter uma contribuição gigantesca, e daqui 10 anos, talvez, a gente tenha aí adolescentes, jovens e adultos chegando muito mais tranquilos nessa fase. Então, olha, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ensinar. E é muito gostoso quando você começa a usar na criança e depois você começa a passar para ela o legado. Então, eu estou entregando aos poucos, eu entrego mando para a escola, minha vontade é de mandar o kit inteiro para eles abrirem o leque, mas eu sinto que eles ainda não vão saber. Então, é devagarzinho que vai introduzindo, né? Tá certo? Então, mas é que os seus já são grandes e já leem. Aqueles cards que vem junto do Kit Agora vai Kids, ser, né? os seus eles podem ler. Então, Vai vir, agora vai vir. porque Então, vai vir um chaveirinho de cards. por isso, gente, não perca o kit, que aí é o que você pode falar, mas se acabar é só uma necessaire e eu tenho tudo separado. Não, eu estava ansiosa justamente porque pode pendurar agora e os cards, porque os meus, justamente, os cards vão ajudar, porque eles não decoraram tudo ainda, mas com card tá maravilhoso. Tem a tampinha que encaixa no gancho, né? E a tampinha, sim, ok, trocar. E os cards dão autonomia para as crianças que já sabem ler, dão mais autonomia para as crianças que já sabem ler, né? Para os pequenininhos vão aprendendo aos poucos pelo sistema de cores, mas os maiores, no meio da confusão lá, querem compartilhar com o coleguinha pega a sacolinha, vê, é esse aqui que eu preciso agora e pronto. Meninas, vamos embora que a gente tem mais 8 minutos só. Agora que eu vi. O Tamer, só faltam mais 2. Stronger. O Tamer. Estamos com Stronger, faltam 3. Faltam 3. O Stronger é para crianças acima de 30 meses, tá? Ele é aquele do estou forte e protegido, por isso que tem a capa aí do super-herói, tá? Eu estou bem protegido. Ele tem cedro, que dá a confiança, que dá mais proteção para o sistema respiratório, ele é extremamente expectorante, tá?
Ele é anti-inflamatório e ele também, olha, pessoas que têm o cedro, ele é bom para as madeixas, tá? Ele tem a Litsea cubeba, que equilibra a mente, a emoção, ele acalma os pensamentos e ele dá bastante auxílio em situações de dubiedade psíquica e emocional da criança, tá? E não só da criança, mas do adulto também em transtornos bipolares. E aí ele tem olíbano e rosa, tá? O olíbano, que traz toda a imunomodulação, que a gente sabe, ele é um imunomodulador, ele não é um imunoestimulante, então ele modula a imunidade. O que está em excesso, ele traz para o centro, o que está abaixo, ele traz para o centro, tá? Ele também é broncodilatador, ele é mucolítico, ele é cicatrizante, ele relaxa, alivia a angústia, ele tranquiliza a mente, ele desobstrui vias respiratórias. Gente, o olíbano é maravilhoso e por causa do olíbano a gente pode usar desde pequenininho, mas por causa do cedro a gente só pode usar a partir de 30 meses, tá? E a rosa, ela regula ritmo cardíaco, tá? E tem efeito sedativo, calmante e a parte mais bonita da rosa, ela leva às curas emocionais, ela favorece o perdão. Então, aquela criança que é muito, que se cobra demais, que é muito perfeccionista, eu fiz errado, eu não posso fazer desse jeito, porque vão brigar. Stronger, tá? Então, não é só para situações de proteção física, tá? Aquela criança que é muito metódica, muito sistemática, que se ela erra, ela entra numa piração, o Stronger, por causa da rosa, dá o perdão dela para si mesma, tá bom, gente? O Stronger é lindo. Lud, e lembrar também as questões mais básicas, assim, de gripe, dor de garganta, dor de ouvido, passa aqui na frente, dor de garganta, passa no pescoço, aquelas herpes, né, labial, e molusco. Aí é legal quando for usar, ou só a criança usar para aquela situação, você tirar desse vidrinho e colocar em outro, porque como é em forma de rolão, para não contaminar, né? E sempre estar Sim. separado, né? Ou usar um conta-gotas, mudar a tampinha para um conta-gotas, mas ele ajuda em todas essas questões de imunidade também, né, Lud? Sim, por causa do olíbano e da Litsea cubeba, tá? Uau! Uau! Litsea é maravilhoso. E vamos ao O próximo. Tamer é um cara bem bacana. Tamer, ele é o domador. Ele é aquele que doma todo o trato gastrointestinal da criança. Então, as cólicas, as diarreias, como a criança não pode usar Zengeste por causa do peppermint, pode usar acima de 1 ano, pode usar acima de 30 meses, na verdade, não é 1 ano, porque tem duas coisas aqui. Tem a menta verde, que é impeditivo a partir para os menores de 1 ano, e tem a pimenta preta, tá? Que impede abaixo de 30 meses, tá? Mas ele também ajuda, além do trato intestinal, tá? Ele ajuda em situações de espasmos todos, tá? Então, todas as cólicas, e não só cólicas, mas também as náuseas, tá? Por causa do gengibre. Então, náusea, vômito, os desconfortos todos, aí por conta da pimenta, as situações de pele, tá? E o gengibre ajuda nas situações de asma. A salsinha que tem ali, cadê? Dá para ver ali no. Volta só no anterior, por favor. Esse Parsley. parsley Parsley. seed é salsinha, tá? E aí, as doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, isso o que vai ajudar é o gengibre, tá? Então, aquelas situações de muita dor, muita cólica, muita flatulência, as fezes que não se formam adequadamente,
e de maneira recorrente, a criança que não ganha peso adequadamente com um trato gastrointestinal sofrido, isso pode ser uma doença inflamatória intestinal já de início precoce, ou uma intolerância à proteína do leite de vaca, que é diferente a alergia à proteína do leite de vaca é diferente de intolerância à lactose, são coisas totalmente distintas. Uma coisa é não absorver, não trabalhar, não metabolizar o açúcar do leite, que é a lactose, e outra coisa é não conseguir digerir a proteína do leite de vaca, que são coisas totalmente diferentes, e da mesma maneira as duas machucam e inflamam o intestino, mas causam lesões diferentes. Então, as doenças que machucam o intestino, a diarreia, a síndrome do cólon irritável, doenças de Crohn, todas elas vão ser beneficiadas pela menta verde e pelo gengibre. A salsinha, ela ajuda um pouquinho no controle dos parasitas intestinais, tá? A Olha, gente comentou sobre a disbiose das crianças neurotípicas, né? No autismo, por exemplo, e esse é um óleo, esse é legal para usar nesse caso, tá? gente, um lembrete e um comentário. Lembrando que a gente não sabe até quando fica no sistema, não é pitch de venda, não é gerar escassez. Eu vivi isso na pele, né? E fiquei 8 meses esperando. Tanto é que nós, consultores, só podemos pedir um kit, tá? Quem tentou pedir 2 não conseguiu. Então, aproveita que Gente, as minhas mães já enlouqueceram quando eu falei. Eu virei a cambalhota e avisei a galera. Voltou. Surtaram. aí, outra coisa, um depoimento muito bonito aqui da Dani, que a filha dela de 2 anos não conseguia evacuar sem supositório. Criança quando tem intestino preso é muito triste, né? E Esse aí. o Tamer aliviou e está normalizado. Imagina que lindo para ela, né? É o gengibre. Gengibre resolve constipação. E o carinho. Ai, olha ele aqui. Será que eu gosto dele? O Thinker, tá? O Thinker, ele é o cara para quem tem a dificuldade de se concentrar, de manter a atenção, o foco. Por quê? Porque ele tem o vetiver que traz para o centro, raiz profunda. Vamos botar o pé no chão. Peppermint, oxigena e fica, oxigena e foca, né? A clementina é um híbrido de tangerina e laranja. As duas são 2 cítricos e a clementina é o que tem maior quantidade de limoneno. Então, além da leveza, da tranquilidade, né, da sensação de bem-estar, aumenta, como os cítricos fazem, aumenta o potencial de concentração, tá? E o alecrim, então ele aumenta a criatividade, aumenta a concentração, dá mais clareza mental, tá? Então, a mistura de peppermint com alecrim dá foco, concentração e direcionamento, ele segue a bússola, tá? O vetiver para botar o pé no chão, para aprofundar naquilo que você vai fazer, tá? E quando a gente está muito acelerado, a gente precisa sair disso. Quando a gente junta elementos, um que traz para o centro e aprofunda, e os outros que dão o foco, a concentração e a capacidade de respirar com leveza para você fazer o que você precisa fazer, pronto, é o que precisa para sentar, estudar, desenvolver um bom trabalho, para sentar, realizar com propriedade, para sentar, realizar e produzir. É esse o objetivo do Thinker. Ou Por como isso diz que a Laura faz. que é o óleo da inteligência. Óleo da inteligência. A gente liga a chavinha. E ela, quando tem prova, ela fala assim: ai, eu vou usar o óleo da inteligência. Eu vou tirar a nota mais alta que os outros. Mas ela empresta para os amigos, que os amigos vêm usando e aí pedem. Ai, que lindo! É lindo, gente, é lindo. É lindo. Muito bom. Ai, gente, olha, a gente não tem o que comentar, né? Depois disso tudo aí, só gratidão por já ter em casa, mais gratidão porque agora a gente vai ter com o Necessaire Cards, o José Júnior compartilhou que é lindo, né? Porque ele quer fazer inveja na gente que ele foi buscar e a gente tem que ficar aqui esperando chegar, tá? Mas a gente vai ter, tá? Isso é recorrente, né, JJ? Isso é recorrente. Pois é. Ó, vamos só para dar tchau aqui,
É porque estão me perguntando, e perguntando no privado, a gente vai fazer uma revisão oral, presta atenção e anota, tá? Então, só fala assim, o nome e a idade a partir de qual que pode, por favor. Só nome, idade. Eu acho que só que a partir de 30 meses é o Dois. Stronger, né? É o Stronger e o. Tamer, não é? Strong, É, o da dor. Hasker, né? isso. Os outros, O aí Tamer também? Ó, É Brave o Tamer, a partir Hasker do ano. e Stronger. São os três. Tamer, Hasker e Stronger. A partir de E 30 o meses. Thinker, a partir do momento da escola. O momento que a criança precisa se concentrar. Criança que está brincando de montar Lego, precisa se concentrar? Criança que está colocando pilha, montando pilha, precisa se concentrar? Não precisa, tá? não pode ter Foi preguiça. para a escola, sim. Gente, não pode ter preguiça também, né? Deixa a criança ser criança, tá? E para partir de 12 meses, né? O nosso bonito Calmer, certo? O Calmer pode, tá? É, e O Calmer lembrar que a pode. lavanda e a camomila romana pode desde bebezinho. Então, Pode. quem é mãe aqui sabe que a necessidade que a gente tem da criança até 1 ano, a gente quer que a criança durma. Antes disso, a gente não quer foco, não quer atenção. Até 1 ano, a gente quer que a criança durma. Então, aí o lavanda Pode. e o camomila romana dão conta de cólica, dão conta de sono, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, acho que a gente está bem assessorado até 1 ano sem a linha infantil, né? O Brave são 2 anos? Brave, a partir do momento que a criança começa a fazer birra, a birra de se jogar no chão. Pronto. Pronto, fez birra aquela de se jogar no chão, vai de Brave. A criança andou, pode usar o Brave, tá? Andou, pode usar o Brave. Então, é a partir de 1 aninho, alguma coisinha, né? Porque E só vai fazer birra de se jogar no chão quando se joga, quando anda, tá? O Rescuer pode usar, então, a partir do momento que está se jogando, se arrebentando no chão, então, a partir de 1 aninho e meio também, tá? O Steady, quando a criança se percebe em situação. A criança já é maior, ela já fala. Criança que fala o Steady, né? gente, O Stronger, a partir de 30 meses. O Tamer, a partir de 30 meses. O Thinker, criança em idade escolar. olha, eu quero deixar claro para quem vai assistir depois que eu estou sendo humilhada no chat, tá? Pela Sandrine. Gente, ainda bem que eu não estava lendo o chat, porque eu não ia conseguir nem me concentrar para falar. Eu comecei a ler o chat agora. É um outro treinamento. O chat é um outro treinamento. A Lud falando coisa séria no final e eu sou chamada de birrenta no chat, tá? Não sou. Vamos fazer foto. Eu tô aqui desesperada que eu não trouxe Kit Kids para foto. Tá tudo na mochila, espalhado por aí. Que vergonha! Oh, meu Deus. Vamos de Wide Orange. Mostra o que você tem aí, gente. Quer fazer? Você quer fazer? Eu faço. Pode fazer, Pri. Eu fico agradecida. Opa. Ninguém escreve agora no chat. Peraí, deixa eu só um minutinho. Peraí, gente. Trava na pose, trava na pose. São 2 fotos. 1, 2, 3 e já. Opa, 1, 2, 3 e. Uma. Agora a próxima tela. Trava na pose, sorriso de rico e de calmo. Aê, pessoal, ótima noite. Beijo, gente. Valeu. A Cá travou mesmo.